quando eu vivi 30 anos sem Deus, eu fui uma pessoa com um vazio muito grande, um vazio gigante dentro de mim. E eu tentei suprir esse vazio de várias formas, e algumas formas bem erradas, e nada do que eu fizesse melhorava esse vazio. Eu procurei religiões, muitas religiões, e nenhuma delas supriu esse vazio. Elas supriam só o meu ego. As coisas que eu ia atrás supriam o meu ego, de me sentir poderosa, me sentir importante, mas o meu vazio existencial nenhuma conseguiu preencher. Bom, eu já fui bruxa, me intitulei bruxa, estudei muito tempo a Wicca, estudei muitos livros espiritualistas, kardecistas, umbandistas, gostava muito de ler muito, de entender muito sobre o assunto. Eu participava de alguns cultos umbandistas, gostava de ir conhecer a Quimbanda, e comecei a frequentar bastante a Quimbanda, até que eu conheci a Nação, que é a religião africana, de matriz africana, né, que tem muito aqui no Rio Grande do Sul, e vivi muitos anos assim nessa doutrina. E eu também fiz cursos de Reiki. Eu tinha o último nível, que era o mestrado, que tu já pode iniciar as outras pessoas, né? Então eu praticamente dava aula sobre espiritualismo, e eu nunca me imaginei numa igreja. Aliás, eu não queria numa igreja. Seria, eu acho que, o último lugar que eu iria para buscar ajuda. É uma coisa assim, se tu falasse em Bíblia comigo, eu te diria: o quê? Que nojo, sai daqui! Sai daqui, que eu não acredito nesse livro. Já eu amava religiões assim, sobre o hinduísmo, o budismo, o confucionismo. Então eu gostava muito de estudar as religiões do mundo, as religiões orientais, principalmente aquelas panteístas com muitos deuses. A minha casa, quem frequentou a minha casa sabe que eu tô falando, que era cheia de coisas sobre deuses, e era praticamente um templo a casa que eu morava. Eu fazia leitura de mão, leitura de tarô, e o mais importante, eu não dava um passo nos meus últimos tempos, assim, eu não dava um passo sem consultar os tarôs, consultar os oráculos. No caso, mais eram os búzios, né? Eu tinha um pai de santo, então ele consultava muito os búzios pra mim. Então era sempre aquela coisa assim: tu precisa fazer tal coisa, porque senão fulano não vai ser teu, senão não vai dar certo. Para te conseguir um emprego, tu tem que fazer tal trabalho para tal entidade, senão não vai acontecer. Tem alguém tentando te prejudicar, tem alguém fazendo mal para ti. Era sempre essas coisas assim, isso sempre me abalava muito, e eu sempre caía nessa, porque eu ficava muito querendo que as coisas dessem certo. E Deus para mim era a natureza, era o universo. Eu acreditava muito e buscava muito, assim, porque eu acreditava que existia algo além da gente. Acreditava muito no sobrenatural, assim como eu ainda acredito. E não achava que a nossa vida era só viver, comer, dormir, namorar, trabalhar. Não, a gente teria que ter algum propósito. E eu lembro que a primeira vez que eu fui na Umbanda, eu perguntei pro pai de santo, que foi, aliás, foi um lugar muito legal, assim, eles me trataram muito bem. E eu perguntei pra ele qual era a minha missão na vida, assim, qual era a minha missão nesse mundo. E claro que ele não soube me responder, né? Óbvio, como é que alguém ia me saber a minha missão? Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito, né? Claro que hoje eu já sei que só Deus pode nos mostrar qual é o nosso propósito na vida, né? Qual é a nossa missão de vida.
Mas o que eu quero deixar bem claro é que isso não se trata de intolerância religiosa. Se alguém assistir vai dizer, a Ana é intolerante religiosa. Isso não tem nada a ver com as pessoas. Eu quero deixar claro que eu sempre respeito muito as pessoas de qualquer religião, porque Deus deu o livre-arbítrio pra gente escolher o que a gente quiser, né? Se é o que a gente quiser. Porém, o que eu quero mostrar, o que eu quero falar é que muitas vezes aquilo que a gente pensa que é uma coisa não é, né? Não tem um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro, e é isso. E a humanidade, ela se engana desde o início dos tempos com ouro falso. Então, eu quero uma pessoa que... Eu dançava num grupo de dança, por exemplo. Eu tinha coreografias que eu dançava solo e que uma mulher me dizia o que eu tinha que fazer. Eu ouvia sempre a voz de uma mulher, ela sempre me dizia o que eu tinha que fazer. E eu ouvia a voz dela muitas vezes. Muitas pessoas vinham dizer, Ana, tem uma mulher junto contigo, eu vejo uma mulher bem alta, de luz no teu lado. Quando eu fiz o meu mestrado em Reiki, ela apareceu lá também, como cigana. Várias pessoas viam ela e eu sempre achava que era minha guia espiritual, que ela era do bem, que ela queria me levar para uma evolução. Mas no fundo não era uma evolução que eu tava tendo, na verdade. Eu tava indo cada vez mais para um caminho sem volta, um caminho totalmente errado. Então só Deus sabe como eu era, assim, a tristeza que eu tinha. Por fora era festa, era felicidade, mas por dentro eram frustrações, decepções, principalmente com homens. Uma coisa em mim, assim, que eu me sentia muitas vezes, assim, com vontade de terminar minha vida, de não... Muitas vezes eu não via uma resposta, eu não via... É como se eu estivesse dentro de um poço sem fundo, e eu me esforçava muito, assim, pra ter uma cabeça boa, pra não me deixar cair, mas foi muito difícil. Eu passei tempos muito difíceis, assim, que foi bem a hora certa mesmo. Então, Deus sabe a hora certa de cada pessoa. E foi até que um dia uma pessoa tentou falar sobre a Bíblia comigo e eu disse não, né? Como sempre. Aí a pessoa disse assim, Ana, tu quer mesmo saber a verdade? Eu disse, quero. Eu pensei, tô passando por cada coisa, quero realmente saber a verdade. Aí essa pessoa disse pra mim assim, então ora pra Deus e diz, Deus, eu quero a verdade. Eu disse, quer saber, eu vou fazer isso mesmo. E aí foi o que eu fiz, acho que foi uma semana mais ou menos, eu orei. E às vezes até eu tava no chuveiro, assim, tomando banho, e dizia, Deus, me mostra a verdade. Deus, eu quero saber a verdade, me mostra. E assim eu fiz. Até que um dia eu estava numa praia e uma pessoa me disse assim, Ana, eu preciso te falar uma coisa. E é uma coisa bem séria. Eu disse, tá, tudo bem, pode falar. Aí ele disse, essa noite eu senti alguém tentando me enforcar e uma voz de mulher me disse assim, sai fora que ela é minha, tipo, sai, larga que ela é minha. Quando essa pessoa me falou isso, os meus olhos se abriram, tipo, ninguém me falou nada, ninguém me disse, Ana, isso tudo que tu acredita, Ana, isso tudo aí que tu vivencia, que tu acha que são teus guias, que são pro teu bem, não são. Naquele mesmo momento, eu soube toda a verdade, tipo, a minha alma já sabia tudo, mas eu, Ana, física, eu não sabia. Não sabia que aquilo não era pro meu bem, que aquilo não era uma coisa boa, que na verdade só me enganava a vida inteira. Então, nesse dia que os meus olhos se abriram, eu senti que eu precisava entrar na água. Eu tava na praia, uma praia muito linda, aliás, praia de Ilhabela, em São Paulo. E eu disse, não, preciso entrar na água. E aí, quando eu entrei na água, eu me entreguei para Jesus. Eu disse, sem ninguém me dizer nada,
eu senti e eu disse, então Jesus, a partir de agora eu me entrego para ti e só tu tem autoridade sobre a minha vida. E tinha até uma tartaruga marinha lá na praia naquele dia. Foi assim, um momento assim, muito transformador. Foi um momento muito lindo da minha vida e desde que eu saí daquela água, naquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Claro que foi em passinhos, né? Eu comecei assim, engateando, era um mundo novo para mim, porque Deus me mostrou a verdade. Então, eu decidi aceitar a verdade. Foi bem difícil, assim. O início, muito difícil, porque tudo aquilo que me aprisionava, porque eu era uma escrava, né, de várias coisas. Muitos detalhes, obviamente, que eu não vou falar aqui, né, mas se alguém quiser saber mais detalhes pessoalmente, não só por curiosidade alheia, mas por realmente, por se importar, mas por querer saber, quem me conhece sabe que eu não nego o meu testemunho, e que foi um testemunho muito forte. Então, o que eu posso te dizer é que não existe tristeza, doença, nada que Jesus não possa curar, nenhum vazio. Porque a primeira coisa que tu alcança quando tá com Jesus é a plenitude, é ser completa. Hoje eu sou uma mulher completa. Não importa qual seja o meu estado civil, o meu status social, a minha conta bancária, eu sou uma mulher completa. Porque eu tenho Deus. Então Ele me completou. Então espero que tenham gostado Foi bem difícil pra mim fazer esse vídeo. Eu pretendo fazer outros vídeos. Mas é isso. Eu preciso falar de como Deus transformou a minha vida. Não posso ficar quieta, porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Sou um milagre de Deus. E hoje, a Ana que eu sou hoje, nossa, totalmente diferente da Ana de 7 anos atrás, por exemplo. 7, 8 anos atrás, totalmente diferente. São pessoas totalmente diferentes. E o ser humano, ele não se transforma sozinho. Não existe transformação de um ser humano. Porque vira e mexe, ele vai voltar ao que ele era. Só com Deus. Só com Deus que a gente consegue isso. Que Deus abençoe e que vocês tenham muita sabedoria e que Deus mostre a verdade para vocês.